E a gente vive hoje um momento que não podia ser diferente, boa parte dos nossos convidados, todo mundo está trabalhando pelo computador, trabalhando à distância, muitas vezes a gente precisa lidar com a rotina que está acontecendo em casa, as crianças, os filhos querendo participar, aparecer de reunião, reunião com a equipe, conversa com líderes, tudo isso acaba sendo mais desafiador. E aí a gente pensou nesse momento para a gente poder trazer a família realmente, para todo mundo estar junto e ter esse momento online. Então, sabe aquela hora que as crianças querem aparecer a todo custo na câmera? Chegou o momento de todo mundo. Bem, a indicação, ela nasceu com alguns projetos na área de recrutamento e seleção, de estrutura de cargos e salários, de treinamento e desenvolvimento, mas na sua essência a indicação sempre teve atuando com inovações. Então, há um bom tempo atrás já, a indicação já trouxe indicação social para Piracicaba, que era um evento que promovia assuntos vinculados à educação, que era 100% da renda direcionada para instituições carentes, né? Então, ajudava essas instituições. E esse evento foi construído totalmente de forma colaborativa, então só voluntários participavam desse evento. Outra proposta inovadora da indicação foi o Fuck Up Nights, que a gente trouxe para Piracicaba. Foi um evento para falar sobre fracasso, algo totalmente diferente que a gente já viu. Fomos responsáveis também por desenvolver o Go Winners. Go Winners, que é um programa que inova a forma de recrutar e de desenvolver jovens universitários. Temos também o Aproxima Hub, estamos aqui hoje, vocês podem ver aí pela câmera da CI. É o nosso espaço, é um hub de inovação voltado para iniciativas para desenvolver comportamento, desenvolvimento humano. Bem, e a indicação hoje também passa por um momento totalmente diferente do que a gente já viveu nessa retrospectiva aí de 10 anos para trás, um momento que a gente precisa se posicionar digitalmente, colocar todas as nossas forças, recursos nessa direção, nesse caminho. E esses meses que a gente vem passando, né, já são quase 2 meses aí, vem trazendo bastante aprendizado, bastante desafio. E o que ficou desse momento para todos nós, né, para tudo que a gente vem passando junto, é que esse momento é o momento de cada um se reinventar, da gente conseguir direcionar as nossas habilidades que cada um tem e fazer o nosso melhor. Então, é sair de um cenário de relevância na nossa cidade, com os nossos clientes, de estabilidade, de um valor agregado alto para as coisas que a gente fazia, para um cenário digital totalmente novo, totalmente incerto. E além de tudo isso, a gente precisa reconhecer a nossa irrelevância, né, nesse cenário, porque não é algo simples. E esse momento de incerteza, de dificuldade, que não é só a gente que está vivendo, mas diversas famílias, empresas, negócios, tudo isso deixa mais evidente que o significado da família mostra essa força que a gente se apoia nos valores e uns nos outros, trabalhando juntos. Muito bem, por conta dessa fase totalmente nova, a gente percebe que a forma com que a gente lida com a comunicação é importantíssima. Então, vocês vão concordar comigo que as situações em casa, do bate-papo com o chefe, com todo mundo, com a família, tudo está sendo um pouco diferente. Então, por isso, a gente convidou 3 grandes profissionais para compartilhar um pouquinho sobre inteligência comunicativa, sobre escrita afetuosa, sobre as relações empáticas que a gente tem, tudo isso misturado no nosso dia a dia. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu queria passar alguns recadinhos para vocês sobre como vai acontecer o nosso encontro, tá? Bem, o Gabriel, trabalha na indicação também, colocou vocês num grupo do WhatsApp do nosso encontro. Por lá, a gente vai deixar vocês à vontade para fazer perguntas, para perguntar as coisas durante o nosso encontro, e também vamos disponibilizar depois a gravação desse dia de hoje. Vamos colocar algumas referências, tudo que a gente for falando por aqui, redes sociais, informações, tudo isso a gente vai disponibilizar por lá também, tá certo? Bem, pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa primeira convidada, que é a Tatiana Vial. Alguns que acompanham a gente há um tempo já tem o rostinho dela mais familiar, mas ela que é a mãe da Helena, ela é fonoaudióloga, mestre em comunicação, escritora de 3 livros, ela é criadora do método Inteligência Comunicativa, trabalhou durante toda a sua trajetória aí com neurocoaching, enneagrama, comunicação não violenta, e assim, já tanto tempo de parceria, né, Tati? Eu posso falar que você é uma pessoa totalmente dedicada, totalmente estudiosa e sempre se atualizando em relação aos assuntos das relações humanas e interpessoais.
Mais uma vez, a Tati topou o nosso convite para um dia tão especial, para fazer parte da nossa história, celebrando essa trajetória aí. E é com grande carinho que a gente recebe você hoje. Então, eu deixo a palavra com a Tati. Já liberei seu som, Tati. Obrigada. Obrigada, Lê. Obrigada a todos que estão aqui presentes. É um momento de grande alegria, né, diante de tudo isso que nós estamos passando. Poder celebrar esses 10 anos da Indicação Consultoria é um privilégio para mim, uma honra. Como a Letícia falou, já tenho alguns anos aí de parceria com a Indicação, anos muito felizes. E uma coisa que me agrada, talvez a coisa que várias coisas me agradam em ser parceira, trabalhar junto, construir junto com a Indicação. Mas com certeza uma das que mais me agrada é viver na prática com a Indicação o que eu falo nos treinamentos sobre comunicação, né? Então é uma parceria de muito diálogo, de muita abertura, de muita verdade, de muita empatia, de muito altruísmo. Então, assim, sou extremamente feliz com essa parceria e agradeço imensamente, mais uma vez, a todos vocês por a gente ter essa oportunidade de levar esse tipo de conhecimento para as pessoas. E quando eu vi o tema do convite, eu achei muito legal, comunicação e conexão. Primeiro porque eu vivo isso com a Indicação, né, como eu falei, a conexão por meio da comunicação, e porque conexão é a essência da comunicação. Então, quando a comunicação ela acontece de maneira fluida, quando ela acontece de maneira empática, com equilíbrio entre fala e escuta, o resultado final é a conexão. E falar de comunicação é falar de relacionamento e falar de afeto. E o afeto, não somente o afeto afetuoso, né? Mas no sentido de afetar o outro e de se afetar. Então, a comunicação, ela tem esse poder, ela tem o poder, a forma com que eu falo, o que eu falo, necessariamente afeta o outro de alguma maneira, e a escuta do outro me afeta de alguma maneira. Então, estamos nos afetando e nos relacionando na medida em que estamos nos comunicando. É impossível separar esses três aspectos: comunicação, relacionamento e afeto. E inteligência comunicativa é um nome que muitas vezes nos leva para uma interpretação bem racional do que é a comunicação. Existe uma parte racional da comunicação, sem dúvida, mas a comunicação, ela é um processo que acontece muito mais e primeiramente relacionado às nossas emoções. Então, falar em inteligência comunicativa, a conexão por meio da inteligência comunicativa, não é só falar de uma inteligência lógica, de uma inteligência racional, é falar principalmente, sobretudo, de uma inteligência emocional. Estamos lidando com emoções o tempo inteiro quando estamos nos comunicando, estamos lidando com as nossas emoções, estamos lidando com as emoções do outro. E esse momento que estamos passando, ele é um momento muito fértil para que a gente olhe para isso, né? Como estamos sendo afetados pela fala do outro e como estamos afetando o outro com a nossa comunicação. Dentro de casa, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos pessoais e de amizade, como nós estamos sendo afetados pelo discurso público desse momento, né? Pela fala das personalidades públicas. Elas geram necessariamente, elas nos afetam automaticamente, necessariamente. Como que está acontecendo esse afeto por meio da comunicação? Eu vejo que é uma das principais reflexões para serem feitas nesse momento. Estamos no momento de olhar muito profundamente para a nossa comunicação e como, por meio dela, nós podemos potencializar e aumentar e trazer mais qualidade para as nossas relações.
E, de novo, isso é uma coisa que eu vivo na prática, trabalhando com a indicação. Bom, gente, já reforcei para vocês aqui, para vocês irem mandando qualquer dúvida que vocês tiverem pelo grupo no WhatsApp ou também pelo site, pelo chat. Agora eu queria chamar a nossa próxima convidada, Ana Holanda. É um prazer tê-la conosco aqui hoje. Ela que é mãe da Clara, do Lucas, da Maria, ela é professora, editora-chefe, já publicou 3 livros, é uma pessoa muito bacana, ela conseguiu um encaixe na agenda para conseguir participar desse momento comemorativo para indicação. Então é uma honra mesmo recebê-la hoje, compartilhando o conhecimento que ela tem nessa trajetória sobre escrita afetuosa, trabalha realmente, já trabalhou ao longo da sua carreira em diversas revistas, então atua em alguns cenários, em empresas, já participou do TEDx em São Paulo, então hoje ela vai compartilhar um pouquinho com a gente. Com você a palavra, Ana. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E enquanto a Tati, que para mim a Tatiana já virou Tati, enquanto a Tati falava, eu lembrei de uma cena muito comum na infância, quando o professor perguntava alguma coisa e os alunos iam respondendo, e aí quando você chegava a sua vez, você ficava com vontade de falar idem, tudo igual que ela falou. E eu fiquei com uma vontade enorme. Conforme você ia falando, eu ia me empolgando por dentro. E eu falei, cara, idem, tudo que eu vou falar é idem, né? Isso foi muito legal, porque eu acho que, apesar de tudo, eu me sinto, às vezes, e eu sempre falo isso nos meus cursos, eu conheci o César em um dos meus cursos, eu me sinto um pouco solitária, sabe? Porque quando a gente fala sobre afeto, exatamente nesse sentido, não só relacionado ao afeto, sentimento, mas eu trabalho com algo que eu chamo de escrita afetuosa. Eu trabalho com a condução de pessoas pelo caminho da escrita. Eu faço com que as pessoas, o que elas desejam, ou pessoas dentro das empresas, né? Com que elas consigam escrever com profundidade, né? Que elas saiam dessa superfície. E isso é afetar o outro através da ele envolve só sentimento, porque as pessoas às vezes acham escrita afetuosa, então ela vai falar sobre algo, cartas de amor, uma coisa mais amorosa, e eu falo, não é só sobre o sentir, o sentimento, né? A gente afeta o outro de diversas maneiras. Inclusive, a gente precisa ter esse olhar para perceber o que de fato o outro está querendo dizer e como é que eu posso afetá-lo, como é que eu posso estabelecer essa ponte com o outro. A escrita afetuosa, eu acho que ela resgata esse papel essencial que a palavra existe, que é para ela ser ponte com o outro, que é para ela ser um encontro com o outro. E, infelizmente, isso não está acontecendo, né? E esse não acontecer, não é algo sobre o nosso momento, é algo que já vem nesse processo, infelizmente, desde a nossa educação, a maneira como a gente é educado. Eu gosto sempre de falar isso, porque não para que a gente olhe, existem questões ligadas à maneira como a escrita vai sendo consolidada dentro da gente, que a gente passa a enxergar ela de um lugar muito único, e de um lugar de muitas certezas e de um lugar muito certeiro, né? Eu gosto muito de dizer que a gente olha para a escrita como se ela fosse uma árvore, como se ela fosse o tronco da árvore, aquele lugar certo, e é um lugar meio único, é um caminho muito certeiro, né? É por aqui. E a gente não se dá conta de que a escrita, ela diz respeito à raiz dessa árvore. E por isso ela pode percorrer caminhos muito estreitos, né? E é sobre esses caminhos estreitos que eu falo. É sobre a gente sair desse lugar tão certo que colocam a escrita para a gente e perceber que ela é capaz de ramificar, né? Isso é que é o bonito. E quando a gente fala exatamente do que a gente está aqui de conexão, a gente precisa olhar para a escrita desse olhar muito mais profundo, né? A gente foi acostumado a olhar para a escrita de um lugar muito superficial. Isso muitas vezes não diz respeito a eu escrevo bem, né? A um texto estar plasticamente bonito e bem escrito. Isso diz respeito, na verdade, à profundidade que ele carrega, né? E é por isso que eu sempre digo que
a gente olha para essa produção narrativa muito com o olhar da técnica, né? A técnica da escrita. E eu falo, a técnica é uma parcela tão pequenininha disso tudo, a gente não consegue entender que todo esse processo é um processo de relação. É a relação com a gente mesmo, é a relação com o outro e é uma relação com o mundo. Como a Tati disse muito lindamente, né? A gente tem que perceber que tem sentimentos e tem a nossa história, né? A maneira como a gente escreve, a maneira como a gente vivencia essa palavra, ela tá ligada a gente. E isso é um processo tão enlouquecido para mim, porque ela é o tempo todo essa relação em que a gente precisa estar presente de fato, né? Com os dois pés nela, refletindo sobre ela, estabelecendo com ela um processo de reflexão. Só que a gente é educado a se ausentar da escrita. Como é que essa ausência acontece? É sempre a fala do outro que interessa, é sempre o extraordinário, é sempre o ponto de partida do seu texto, sempre tem que ser algo extraordinário, e aí a gente fala, eu não vivo nunca vou ter nada para dizer, porque, sei lá, nunca vou fazer o caminho de Santiago de Compostela, não tirei o meu sabático, eu não fui para as Ilhas Seychelles, então eu não tenho sobre o que escrever, né? E eu falo, não é sobre isso. Não é sobre isso, né? É sobre essa capacidade de reconhecer o extraordinário dentro do ordinário, as possibilidades de caminho, de escrita e de construções de narrativas a partir daquilo que acontece o tempo todo na nossa vida. E eu tenho tido experiências muito bonitas ao longo dessa quarentena, porque muitas pessoas começaram a me procurar, alunos ou pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, dizendo que elas não estavam conseguindo escrever nesse momento. E como é que elas poderiam escrever sobre a tristeza delas, sobre a ansiedade, sobre o momento que elas estavam vivendo. E aí eu acabei fazendo uma série de orientações, que eu chamei da Jornada da Escrita Afetuosa, que tá, para quem ficar curioso, é uma jornada de 5 vídeos que estão no IGTV, no meu perfil do Instagram. Mas basicamente o que eu queria compartilhar com vocês é porque, como sempre, a gente olha para esse lugar grande chamado tristeza, chamado a gente não percebe que o caminho para a gente acessar isso, ele nasce a partir daquilo que está próximo da gente. Se a gente parte de lugares grandes, a gente não vai encontrar mesmo o caminho. A gente tem que partir do que é familiar para a gente. E ao nosso redor, as histórias, elas apontam caminhos, elas estão sendo contadas o tempo todo, mas a gente precisa reconhecê-las. Então, o caminho para a sua tristeza, para você escrever sobre isso, pode estar na sua mesa de café da manhã, né? Pode estar na maneira como você coloca aquela mesa, na maneira como você corta o pão, porque isso pode te falar da saudade que você tem da sua mãe, de uma lembrança que te remete ao seu pai. E aí é que você navega por esse lugar. E uma coisa que eu percebi muito, que eu realizei muito ao longo dos últimos anos, mergulhando nesses processos de escrita que me levaram para esse caminho, é que a gente nunca vai conseguir encontrar o outro se antes a gente não faz o exercício de se reencontrar. A gente não tem como fazer esse processo de se conectar com o outro se a gente antes também não olha para a gente. Então, todo esse processo ligado a essa maneira mais afetuosa relacionada à escrita, a essa conexão que a gente precisa fazer, ela passa por a gente estar olhando a gente primeiro. E aí, o mais lindo é que a gente se dá conta de quando a gente... é muito comum isso vir muito cercado de medo, porque quando a gente opta por um caminho mais visceral, a gente acaba se expondo também. Então, a gente tem que lidar muito com as nossas vulnerabilidades, com os nossos medos nesse processo. Então, a gente se dá conta de algo também muito bonito, que o medo ele vai ser sempre uma presença e que escrever é sempre um ato de coragem. A gente sempre precisa dar esse salto de coragem, porque a gente vai se mostrar, a gente vai se expor. E tem muita gente que escreve muito para mim, né? E com muito medo disso, né? E eu falo assim, você tem 2 caminhos. Você pode se barrar por conta desse medo, ou você pode ir além do medo e compartilhar isso.
E quando a gente compartilha isso, algo muito bonito acontece, porque a gente se dá conta de que aquele receio, de que aquele medo de expor uma determinada vulnerabilidade tua, algo que era tão profundo em você, não diz respeito a você, mas diz respeito também ao outro. Porque o encontro com o outro acontece exatamente naquele lugar que você acessou em você. E aí acontece uma coisa muito bonita. A gente se sente menos só na nossa jornada, porque a gente percebe que a gente se reconhece muito no outro e o outro se reconhece muito na gente. E quando a gente fala isso a partir da palavra, não é um encontro em que você está me vendo, que você sabe a cor do meu cabelo, que você sabe quais são os meus cargos, porque todo mundo me apresentou e falou o meu título aqui. Não, não é sobre isso. Esse encontro ele acontece na nossa essência. É a minha essência encontrando a sua essência. Então, para mim, a escrita, ela basicamente, ela carrega 3 elementos. Ela carrega coragem, porque escrever vai ser sempre um ato de coragem, é preciso que vocês entendam isso, né? Ela é sempre um ato de coragem. Ela é um exercício de amor, porque para mim, esse encontro de reconhecimento da tua essência com a minha, da tua profundidade com a minha, é um exercício de amor. É um amor no sentido muito maior, né? E é também ela é coragem, amor e humanidade, porque esse encontro que a gente tem, desse lugar em que eu sempre falo que uma conversa, pela escrita a gente tem que conversar sempre no mesmo nível, ela é olho no olho, ela é nunca eu acima e você abaixo, né? A maneira como a gente escreve, ela sempre tem que conectar a gente olho no olho, e quando a gente faz isso, a gente se descobre tão igual. Isso para mim é um exercício de humanidade. Então assim, eu sou muito apaixonada pela palavra, porque eu percebo que ela carrega elementos de muita força a partir de algo relativamente simples, é escrita, né? Que é algo que todo mundo aprende na escola, que ninguém precisou ir fazer um curso em Harvard para desenvolver. É sobre a escrita o tempo todo. E a escrita, ela todos os dias, ela nos dá a oportunidade da gente se compartilhar um pouco com os outros. E eu falo, por que perder essa experiência? As palavras, elas não existem para ocupar espaço em branco, nem para dar sentido. E quando a gente dá esse sentido por meio dessas palavras que nos conectam, desse texto que te conecta com o outro, a gente percebe que é uma continuidade da nossa própria vida. Porque quando um texto nasce, e a partir desse nascimento, ele encontra o outro no profundo do outro, esse texto deixa de existir em mim para fazer morada no outro. E isso é uma continuidade de existência da gente mesmo através do outro. Então, para mim, quando a gente se abre para esse lugar da escrita, que a escrita permite, ela cabe isso, né? Essa experiência tão profunda de amor que a gente pode ter. Por que perdê-la por medo? Eu brinco com os meus alunos que o que você prefere? Passar a tua vida inteira vendo as coisas acontecerem da janela da sua casa? Ou você quer ir para o mundo viver? A escrita nos dá a opção disso o tempo todo. Você quer ficar só trabalhando na superficialidade, ou seja, vendo a vida passada através da sua janela, ou você quer ir lá e viver? Então é isso. E é um ato de coragem o tempo todo. E é esse exercício tão bonito de amor e de humanidade e de seguir vivendo, né? Que para mim isso ganhou uma dimensão tão grande que eu percebo que a escrita ela carrega esses elementos e elas dão uma outra configuração no sentido da própria vida. Passar a existir no outro é como se a gente tivesse, de fato, a percepção de que a gente vai muito além disso, sabe? De que é quase que uma imortalidade pela palavra, é uma continuidade de vida através do outro. Então, é essa experiência tão potente que eu queria compartilhar com vocês, né? Para mim, a conexão pela palavra é isso. Show, Ana. Muito E obrigada. Tatiana, foi tudo idem. A gente fala do mesmo lugar. Eu fiquei muito feliz por isso.
Não, foi muito, muito bacana. E te ouvindo falar, assim, o que me vinha à cabeça era muita generosidade, né? Muito, muito isso, era a palavra que definiria te ouvir aqui por esse tempinho. Muito obrigada por você ter separado esse momento para participar com a gente hoje. Foi uma honra, foi muito bacana. Só a gente teve uma programação especial aqui e foi muito rica essa troca. A gente vai continuar até o final. O pessoal, fique à vontade para montar algumas perguntinhas. Tati, antes de você ir, então, eu queria fazer uma pergunta. O pessoal mandou uma perguntinha aqui no grupo. Eu vou abrir seu áudio. Só um minutinho. Vamos lá. Foi a Maria do Carmo. Ela perguntou como trabalhar a inteligência comunicativa no contexto da sala de aula. Se você teria algumas indicações para leitura. Olha, eu coincidentemente ontem, Maria do Carmo, né? Eu li uma frase que dizia, eu não me lembro agora o texto que eu estava lendo, mas dizia que o mais importante dentro da sala de aula, a coisa mais importante que existe dentro da sala de aula é a relação professor-aluno, né? Então, assim, trabalhar a inteligência comunicativa do professor é fundamental para que essa relação tão poderosa aí que faz, né, uma das coisas que faz com que a educação aconteça da maneira que ela precisa acontecer. Eu diria basicamente que é esse espaço de expressão e de escuta também, né? Eu tenho observado a minha filha Helena, de 9 anos, tendo aula, e está sendo uma experiência bastante interessante, embora desafiadora, mas muito rica, de ver como essa relação está se estabelecendo, né? Da Helena, que é a aluna, com as duas professoras com quem ela tem aula. E dá para ver nitidamente a diferença de relação entre uma professora e outra. E é interessante porque a professora que tem uma relação com ela não tão positiva quanto a outra é a professora que tem uma personalidade mais parecida com a dela. E aí, observando essa dinâmica, né, da Helena com as professoras, eu vejo que o que pega ali é realmente quando a escuta não acontece. Então, quando o professor ele entra num papel a pessoa que manda, né? A pessoa que exige ou a pessoa que impõe alguma coisa. É claro que o professor está ali tendo o papel de ser a pessoa que está conduzindo o conhecimento, mas eu estou vendo na experiência com a minha filha, com as aulas em casa, como quando a escuta não acontece, a escuta generativa, né, que vem da teoria U, que é o nível mais profundo de escuta, que é aquele em que se constrói juntos. Então, o momento em que a dúvida do aluno importa, a consideração do aluno importa e a professora e o professor conseguem pegar aquilo e transformar aquilo numa ideia nova. Então, eu diria que a inteligência comunicativa, se eu pudesse resumir, a inteligência comunicativa seria na sala de aula. Agora, sobre livro em educação, eu, assim, prontamente eu não consigo te indicar. Eu vou dar uma pesquisada, eu vou ver se tem algum autor que eu conheço. Hoje mesmo eu estava pensando, a minha mãe é psicopedagoga, eu estava pensando em fazer alguma coisa nessa área, né, uma live, alguma coisa com ela de comunicação dentro da educação, mas assim, prontamente eu não me recordo de livro nessa área. Mas eu vou dar uma pesquisada, eu pego o seu contato e se eu encontrar algo que tenha a ver com aquilo que faz sentido para mim em termos de educação e de comunicação, eu compartilho com você. Vai ser um prazer. Olha, acho que alguém falou de um autor aqui. Ken Robinson. Ah, que bacana. O César. Ah, vou até anotar aqui. César, obrigada pela contribuição. Tati, a Ariane também compartilhou 2 livros ali, Comunicação Não Violenta, Psicoterapia de Relação. Na relação.
da relação, desculpa. Comunicação não violenta e Psicoterapia. psicoterapia da relação. Muito legal. Exato. Comunicação não violenta faz todo sentido em todos os contextos, inclusive no educacional, né? É muito bom. Psicoterapia da relação eu não conheço. Também me interessei bastante. Estou anotando aqui. Show. Muito obrigada, Tati, por esse momento aí. Eu que agradeço. Vamos lá. Eu gostaria de apresentar, então, a nossa última convidada, a nossa representante da indicação nesse encontro que a gente vem celebrar hoje, a Simone. Simone, que é a mãe da Sofia, que está com a gente hoje, fazendo uma participação especial. Olha quem está aqui. Sofia, fazendo aqui na minha câmera, fazendo uma participação especial com a gente. Bom, Simone, que é cofundadora da Indicação, é sócia, é anfitriã dessa noite da Indicação, né? Desse evento. Ela é psicóloga, apaixonada por filosofia e psicologia. E ela é responsável pela área de desenvolvimento de conteúdos, treinamentos da Indicação Consultoria e também atua como coach executiva. Ela está fazendo parte de toda essa mudança do negócio que a gente está passando, nesse momento tão desafiador, e é um grande prazer conseguir poder, né, trabalhar com essa mulher forte, inspiradora, e hoje ela vai compartilhar com a gente um pouquinho das suas experiências durante todos esses anos de consultoria. A palavra é sua, Sim. Certo. Olá a todos, boa noite. Eu sei que a Tati vai sair daqui a pouco, então eu quero já, de antemão, expressar a minha alegria, Tati, a minha gratidão pela sua presença mais uma vez, pela sua conexão, que é o assunto dessa noite, que é uma conexão sempre tão presente, tão forte aqui na relação conosco. Muito obrigada, parabéns, é sempre uma honra te ouvir. E cada vez que eu te ouço, e agora junto com a Ana Holanda também, aumentou ainda mais o meu desejo, né, de ser uma facilitadora de boas relações. Então, muito obrigada por essa noite. Eu que agradeço, Sim, um prazer enorme e, assim, uma admiração também enorme por você, muita alegria em poder compartilhar. Obrigada. E obrigada, Ana, aí também pela conexão com a fala. Muito obrigada. Obrigada Um beijo você, e sucesso para você no próximo evento que você daqui a pouco já está. Estarei lá, mas vou ouvir um pouquinho da sua fala, faço questão. Perfeito, perfeito, obrigada. Bom, obrigada a todos pela participação de vocês aqui nesse encontro tão especial para a gente, um encontro de comemoração dos nossos 10 anos. 10 anos é uma jornada, 10 anos é uma vida de bons relacionamentos, né, e compartilhamento do nosso melhor, né, e também das nossas limitações que vão sendo trabalhadas a cada momento, porque essa é a proposta de relações construtivas, né, que a gente possa também se construir, se melhorar nessas relações. Eu gostaria de já trazer aqui uma conexão da fala da Tati e da fala da Ana, porque se comunicar, escrever e se relacionar, que é um pouco do que eu vou trazer aqui para vocês, de relacionamento, é coragem, é amor. E pensando em empatia nas relações, né, empatizar-se é preciso, empatizar-se é importante, mas não é fácil. Então, somente com muito amor e coragem para a gente conseguir estabelecer relações mais empáticas. Não é fácil porque ter uma sensação boa nas relações com as pessoas, não necessariamente, se sentir bem, não necessariamente representa empatia. Porque, neste caso, há uma convergência, há um alinhamento, né, há uma conexão. Então, isso é fácil. Agora, frequentemente, a gente estabelece relações com pessoas que não são tão generosas, que não são tão respeitosas, que não se alinham ao nosso perfil, aos nossos valores. E também acontece dessas pessoas estarem bem próximas de uma relação conosco, né? Dentro de casa, são os nossos parentes, são amigos, são colegas de trabalho que a gente está ali convivendo todos os dias.
Então, esse é um tipo de relacionamento que nos convida, acima de tudo, a melhorar o outro em nós. Esse é o primeiro exercício de empatia, é você conseguir estabelecer uma visão melhorada do outro, a sua visão melhorada e ajustada do outro. Porque se você oferece para o outro aquilo que você acredita que é o que o outro merece, então é dessa forma que você estabelece os seus relacionamentos, né? Ofertando, dando aquilo que você julga que o outro merece, então, na verdade, você não está atuando conforme as suas virtudes, de maneira mais genuína. Né? Independentemente, você está respondendo a partir daquilo que te alegra e a partir daquilo que te entristece. Essa é uma resposta automática. A empatia representa, portanto, acima de tudo, uma escolha. Eu escolho ser o meu melhor para o outro. Claro que as relações elas são muito exigentes, porque as pessoas são ambivalentes. O tempo inteiro a gente é desafiado nessas relações. Por isso, portanto, que empatia não é só uma boa sensação na relação com o outro, aquilo que funciona, mas é um exercício de investimento e dedicação. Mas empatia também é uma via para a construção, para a presença de mais ética nas relações. Então, imagina você na sua experiência de solitude. Então, você na sua individualidade, vivendo os seus interesses de maneira mais espontânea, conforme aquilo que é mais, que te acomoda mais, que te gratifica mais. É a gestão do teu tempo, a gestão do teu espaço, dos teus interesses. Você mais próximo das suas necessidades e podendo expressar essas necessidades com mais abertura. Agora, você, numa relação com outras pessoas, pensando, acima de tudo, agora nesse contexto, né, de confinamento, você atuando conforme as suas vontades, a sua singularidade, pode entristecer o outro com as suas ações. Pode alegrar, obviamente. Mas vamos trazer aqui aquilo que gera, né, conflito e separação nas relações. Quando você atua e sem perceber, muitas vezes, você entristece o outro com a sua forma de atuar. E o contrário também é verdadeiro. Então, vamos pensar que uma boa relação é aquela que dá oportunidades para todos que convivem, a mesma oportunidade para todos que convivem de serem felizes nessa relação. Por isso que a empatia, sendo esse exercício de conexão com o outro, de legitimar a singularidade, as necessidades do outro, passa a ser um grande elemento para relações mais éticas. Porque ética é aquela dinâmica que a gente estabelece de consideração e acordos necessários para que todos que convivem possam ser igualmente felizes. Existe a sua ética, mas existe a ética do outro. Existe aquilo que você valoriza e existe o que o outro valoriza. E o que é possível convergir nessa relação? Para que, então, essa relação seja mais saudável. Novamente, nós somos convidados aqui a um ato de amor, né, porque é uma doação, uma dedicação, e uma coragem também. Uma coragem de conseguir
por vezes, abrir mão das nossas necessidades ou flexibilizar as nossas necessidades para dar mais espaço para o outro nesse processo. Mas relações mais éticas, relações mais empáticas, não significa, portanto, que você precisa se anular. Mas você pode fazer bons acordos. Bons acordos. Porque esse é o convite. O que é possível para que nós dois, ou todos nós aqui nessa relação, possamos sermos felizes. E o que não é possível, porque pega no limite de cada um. E é tão extraordinário quando a gente pode expressar isso com transparência, com tranquilidade. Olha, tudo bem você não me atender, porque eu também, muitas vezes, não serei capaz de atendê-lo. E assim a gente se respeita. Mas como é que ficam os nossos afetos nesse processo? Até aqui, ok. Mas como é que ficam os nossos afetos? A gente sente raiva, a gente sente frustração, a gente fica indignado, a gente fica ressentido. Porque a gente julga, né? Muitas vezes, que estamos nos relacionando com pessoas difíceis, com pessoas intolerantes, com pessoas conflituosas, resistentes, hostis, rudes, até mesmo agressivas. A questão aqui não é não sentir, até porque é da natureza humana. A gente expressa, muitas vezes até de uma forma exacerbada, as nossas emoções por conta daquilo que a gente julga que é inapropriado. Mas você ter consciência, que eu digo que é uma consciência empática, de que a tua resposta também cria o ambiente que você vive, você se responsabiliza, isso é consciência também, você se responsabiliza por criar respostas melhores, porque a gente se comunica o tempo inteiro. E a Tati e a Ana já deram algumas orientações de como isso é possível, né? De como podemos criar respostas melhores nessas relações, apesar daquilo que nos afeta. Nós criamos, nas nossas relações e na nossa vida, nós criamos por vezes um céu, por vezes um inferno. E eu trago aqui para vocês uma reflexão. Vocês, principalmente, todos nós aqui, né? Principalmente neste contexto tão desafiador, com tantas preocupações, incertezas, angústias e ansiedades, estamos criando céu ou inferno? Quando é que a gente cria um inferno? A gente cria um inferno quando a gente decide responder tudo aquilo que nos incomoda com intolerância e com agressividade, que é destrutivo. Destrói o outro, destrói as relações e vai destruindo você. A gente cria inferno toda vez que a gente opta por esse tipo de comunicação. A melhor maneira da gente criar, então, portanto, o céu na nossa vida é através de um processo de aceitação, um processo de amor, porque você compreende e aceita que as coisas nem sempre funcionarão da maneira como você gostaria, e o outro vai te responder, às vezes, de uma maneira inadequada, com posturas inadequadas, mas ainda assim, esse outro, que pode ser você, inclusive, na perspectiva do outro, esse outro é merecedor de respeito, porque a ação não é boa, a ação não foi boa, mas a pessoa é merecedora de respeito, de cuidado, de ser trabalhada, de muitas vezes ser curada na forma como ela expressa os seus afetos.
Porque o que está por trás dessa resposta também são frustrações de necessidades pessoais não atendidas. O tempo inteiro a gente está numa troca, tentando se gratificar através daqueles que convivem com a gente. Eu não consigo conceber, por exemplo, relações mais saudáveis, relações mais construtivas, se não for, portanto, por meio de uma empatia como escolha virtuosa. Então, eu escolho independente do que eu recebo. Escolho atuar assim independente do que eu recebo. Da ética como via, da empatia como via para as relações mais éticas, de acordos que promovem alegria para todos que convivem, uma justiça nessa relação, e da empatia como amor, e eu gostaria de acrescentar inclusive coragem, que as minhas amigas trouxeram aqui, da ética como amor e coragem. Que possamos, portanto, estarmos mais dispostos para esse exercício empático. Porque, como disse São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Muito obrigada por esse momento aqui de conversa, de compartilhamento. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês, em nome de todos os meus amigos da Indicação Consultoria, que possibilitaram todo esse trabalho aqui maravilhoso, e ouvi-las também, Tati e Ana. Muito obrigada por promover grandeza, né? Oportunidades, possibilidades de grandeza na nossa vida, as nossas relações. Bom, palavra da Si também, ela deixou um agradecimento final. Eu queria que você, Tati, você também, Ana, fizesse suas considerações, seus agradecimentos, enfim, sobre esse dia, falasse também para a gente uma palavra para definir esse dia, assim, uma definição, se você pudesse definir em uma palavra, como foi esse encontro para vocês. Posso começar? Claro, fica à vontade. Que bom que eu consegui ficar até o final da fala dessas duas queridas, Simone e Ana. Agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade de estar aqui. Ter a indicação na minha vida é uma alegria, e a mensagem que eu quero deixar é, na verdade, uma reflexão, né? Eu gostaria que cada um de nós saíssemos daqui hoje, desse encontro, pensando, como a Ana disse, não só por esse momento que estamos passando, mas também por ele, mas uma reflexão aí para a vida, para as nossas relações, né? Que é isso, como é que você tem afetado o outro com a sua comunicação? Um pouco disso que a Simone falou, né? Você tem afetado com o céu ou você tem afetado com o inferno? E como é que está a sua comunicação interna, a sua comunicação, as suas narrativas próprias? Como é que você tem recebido o que o outro traz para você? Comunicação é isso, falar de comunicação é falar de ser humano em diversos aspectos. Então, que a gente saia desse encontro entendendo cada vez mais a importância que a nossa comunicação tem para a nossa vida e para a vida do outro. Como é que você está pedindo algo para alguém dentro da sua casa? Como é que você conta das suas necessidades para as pessoas que estão perto de você? Como é que você recebe? Como é que você escuta as necessidades do outro? Isso é comunicação e a gente precisa refletir sobre ela o tempo todo. Então, obrigada, foi um prazer imenso, uma alegria, e uma palavra que define, é reciprocidade. É essa a palavra, né? Senti muito aqui, embora a gente esteja no encontro online, senti muito essa reciprocidade, de que estamos aqui falando sobre algo maior e sobre a importância de falar sobre algo maior. Obrigada. Muito obrigada, Tati. Ana?
Bom, aí fechando, eu acho que tem uma coisa que é super importante de tudo que a gente está falando hoje, que acho que diz respeito também muito a esse momento que a gente está vivendo, que é o momento de escuta, né? Porque acho que a grande dificuldade de quando a gente fala de isolamento é porque a gente dá espaço para a nossa escuta interna, para os nossos silêncios, né? Porque a gente para de interagir tanto com o mundo de fora, de certa maneira, com ter que ir ali, voltar dentro de casa, esse sentido da casa física, ele também nos leva para um movimento maior, que é a casa, que é o nosso corpo, que é a gente mesmo, né? E eu digo que o mais difícil quando a gente dá espaço para o silêncio é que a nossa alma grita. E quando ela grita, é tão difícil, sabe? Porque daí a gente tem que dar espaço para ouvir o que ela tem a dizer para a gente que a gente não estava ouvindo. Então, é lidar com a gente mesmo, né? Então, acho que essa é a grande oportunidade de ouvir o que a tua alma está dizendo para você nesse momento. E ela fala tanto, né, sobre até os caminhos para onde a gente está indo, né, os nossos caminhos profissionais, os nossos caminhos pessoais. O que você está fazendo, né? O que você está fazendo da tua vida? Eu acho isso para mim tem sido muito forte, né? E eu tenho tido muitas conversas sobre isso, que é esse momento da gente se dar voz, né? Dar voz para a gente mesmo, dar voz para esse nosso lugar, o lugar que a gente habita, né? Esse nosso corpo, essa nossa alma. E aí, para fechar a palavra, eu acho que foi muito bonito quando vocês começaram o encontro e vocês falaram a palavra família. E eu acho que a palavra família, ela é muito bonita porque muitas vezes a gente associa ao nosso núcleo. E quando a gente não tem e a gente precisa começar a ter a perspectiva de que família, ela é uma palavra muito maior, né? Ela é isso que eu estou vendo aqui na minha tela do Zoom, é sobre a gente se encontrar no outro, né? E eu acho que teve uma vez que eu estava numa conversa com um escritor e eu falei para ele que eu me emocionava muito com os livros dele, né? E aí ele falou assim para mim, é que a gente habita a mesma árvore. E eu achei tão bonito, sabe? A gente habitar a mesma árvore. Então eu acho que quando essa percepção que a gente tem aqui, essa percepção de se encontrar um pouco na fala do outro, essa percepção da gente descobrir que a gente existe um pouco no outro, é esse ampliar desse olhar do que é de fato a palavra família e do que é ser família. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos, Ana, pela sua participação, pelo seu tempo, pelas palavras. E vou dar uma palavrinha também. Primeiramente, eu quero expressar aqui a minha alegria em poder ter esse momento de compartilhamento entre uma experiência que tem a ver com a profissão, nós aqui enquanto consultoria, mas também que nos permite essa conexão com a família, sem pudor, né? Esse é um dos ganhos que a gente tem neste novo cenário, é a gente poder trabalhar e estar com a família ao mesmo tempo neste processo, sem aquela preocupação, né, de que seja difícil ou inconveniente, enfim. Não é, porque quando a gente coloca o nosso foco e legitima a importância das relações e dessa conexão, tudo é possível. Porque nós estamos na mesma jornada. Estamos na mesma jornada de vida, né, e de compromisso para com a vida. O que eu deixo aqui para todos nós, como um grande fechamento, é que possamos seguir essa jornada com disposição, que possamos seguir essa jornada com comprometimento e todos juntos nesse processo. Outro dia eu falei para o César, a gente estava conversando, eu falei uma frase assim, conhecida até, ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, quero fechar aqui com uma frase esse encontro, ninguém solta a mão de ninguém.
E não precisa ser alguém conhecido, não precisa ser alguém do teu convívio, basta que você consiga olhar para esse outro e identificar ser humano assim como você. Estamos todos juntos nessa jornada. Muito obrigada. Sensacional. Eu bateria palmas assim, ó. Bom, gente, muito bacana, sensacional as palavras de todos os nossos convidados. E eu queria falar um pouquinho sobre as minhas últimas palavras, assim, para esse dia de hoje. É algo que a gente fala bastante aqui na consultoria, né? Acho que alguns de vocês, amigos e clientes que acompanham a gente, já devem ter escutado, que é confia no processo. Né? A gente quase não fala sobre isso, então pode ser que vocês já tenho escutado várias vezes, mas é aquele momento que a indicação digital, nesse momento precisa confiar no seu próprio processo, assim. Ter brio, ter coragem para se reinventar, para se transformar, para sonhar e para fazer diferente, para evoluir e também para a gente ter coragem para deixar ir também. A gente teve grandes conquistas também nesses 10 anos, grandes histórias, e agora a gente vai continuar construindo esse momento, conquistando esse momento e fazendo história por todos os anos que virão. A gente tem poucas ou nenhuma certeza, eu acho, e poucas respostas, mas o que a gente vai levar nessa caminhada são o nosso propósito, os nossos valores, e de levar levar uma nova forma de educação e de conhecimento que facilite o desenvolvimento das pessoas. Então, eu queria que todo mundo da indicação colocasse o rostinho aí, levantasse a mãozinha. Queria agradecer a todo mundo. Apareçam, todo mundo está dando tchau. A Ariane tá chorando, gente, olha. E que vocês falem, vocês que trouxeram, o Rô trouxe a família, a Maria trouxe a família, a Thaisinha trouxe a família, que vocês falem uma palavra do dia de hoje, como foi isso para vocês, como que foi esse momento. Começando aí pelo César. Eu escrevi. Você escreveu essa palavra? Eu escrevi um texto, né? Eu fui me emocionando aqui, fui escrevendo. Estou treinando aqui a escrita afetuosa, mas acho que estou aqui com o meu sogro aqui do lado. Acho que é um momento de gratidão, muita gratidão, amor e conexão. Então, muito obrigado por todos que estão aqui, né? Dedicando aquilo que eles têm de mais precioso, que é o tempo. Então, a minha palavra é gratidão. Obrigado, Ana. Obrigado, Tati. Obrigado a toda a minha equipe aí. Cada um está com a sua família aí. Então, muito obrigado. Gratidão. Obrigado, Cé. Vou passar aqui a palavra para a Maria que trouxe a família dela também para participar. Todo mundo tem uma palavra? A palavra de vocês é igual? Como que é? Bom, eu acho que a minha palavra é aconchego, né? É onde eu me sinto aconchegada, é na indicação, é na minha família, é onde eu me sinto protegida em todos os sentidos, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes, que é que eu sei onde eu posso errar, mas que eu sei que eu vou me desenvolver. Então, tanto a indicação como a minha família é família, né? Então, acho que é isso que resume. Agradeço a presença de cada um que esteve aqui com a gente, que faz parte desses anos da indicação. E se não fazia parte até agora, começa uma história com a gente, ainda tem muitos anos aí por vir, né? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, Mar. Rô, tá dando a mãozinha aqui. Deixa eu abrir seu som, Rô. Boa, tá liberado. Nossa, gente, que coisa mais linda hoje, pô. Fantástico, sabe? Poder ver todo mundo aí, todas as carinhas novas, carinhas que eu não conheço, carinha de familiares, né? E ele me fez recorrer a uma literatura muito bonita, tá? Que eu me lembro com muito carinho quando eu assistia com a Isabela, que é o Lilo Stitch. E o Lilo Stitch, ele com o desenho, a animação da Disney, né? Ele conta lá que o Rama é família. E família é nunca esquecer ou abandonar. Então, é isso. Obrigado. Vai fazer a gente chorar, Rô. Tá?
Obrigada, amor. Obrigado. Um beijo aí pro pessoal. Beijo, Ana. Beijo, Isa. Obrigada. O Eliezer vai falar? Oi, Eli. Tá liberado já. Eu quero dizer que a Ariane está chorando. Não chora não, Ari. Nós te amamos. Dá um foco ali na Ari, pessoal. E tenho o prazer de ter a minha prima aqui, a Ariane, que está aqui do lado. Viu, Ari? Sua xará. Beijo para Ari, ela todos. compartilhou bastante coisa com a gente. Foi super, super bacana. Beijão. Gabriel tá por aqui. Fala, Gal, uma palavra do dia. Como que foi esse momento aí para você? Essa palavra é meio batida, né? Mas acho que sempre vale a pena lembrar. Tipo, o aprendizado sempre fica, né? Por mais que a gente, mesmo estando da indicação, escuta falar bastante sobre esses assuntos, a cada vez que eu escuto a Simone falar, ou cada uma das convidadas falar, sempre surge alguma coisa nova, né? Alguma coisa diferente, alguma coisa que eu não tinha pensado lá atrás, mas que agora está fazendo sentido. Então, para mim, vai ser aprendizado aí a palavra do dia. Show, obrigada. Taizinha trouxe também a família para participar desse encontro. Tá, você tá liberada para conversar, para falar já. Oi, gente. Bom, eu acho que a minha palavra é união. Acho que a gente está no mesmo distante, a gente pode estar unido no mesmo lugar. Alguém quer falar alguma coisa? Nós queremos agradecer, obrigada, gratidão e pelas palavras, né, da Ana, da Simone e da Tati, né? Obrigada, é sempre muito bom ouvir, a gente sempre aprendendo, né? E é um momento bom mesmo, como a escrita falou. Aqui é da escrita, como falou? Ana falou, né? Como que a gente está lidando, né, nesse tempo e de a gente estar se escutando. Eu acho que é um tempo bom para a gente estar revendo, né? Qual é o nosso papel e qual a nossa função, né, nesse mundo. Muito obrigada, beijo. Tá desligada. Obrigada. A Ana mandou um beijo aqui, ela precisou sair, que ela tem uma aula agora, mas ela mandou um beijo afetuoso para todos vocês. Tá ali no chat o recadinho dela. Ari, eu te dei um tempo para você respirar aí, você já tomou uma água. Obrigada, ajudou, viu? A palavra do dia. Eu tô muito emocionada, então eu não vou falar muito. Vou só falar minha palavra mesmo. A minha palavra de hoje é gratidão. Foi um momento muito especial, sempre de muito aprendizado. Foi muito incrível poder refletir sobre esses assuntos com vocês. Muito obrigada, Si, muito obrigada, Tati, muito obrigada, Ana, e muito obrigada a todos vocês que participaram com a gente. Foi um momento muito especial e a minha palavra é gratidão. Vai fazer a gente chorar, Ari. Tia, quer falar sua palavra? Tia tá por aqui. Bom, a minha palavra, deixa eu baixar um pouquinho. Minha palavra é alegria. Acho que a alegria da realização de mais um evento online, que para a gente é um desafio. A alegria de ver todos vocês aí, várias famílias. Minha mãe tentou entrar, não sei se ela continua aí. Meu sobrinho entrou e saiu. Receber mensagem também do pessoal que já passou também pela consultoria. Então, ver que eles estão aí também celebrando com a gente, dá uma alegria muito grande. Então, acho que a palavra do dia é alegria mesmo. E, claro, muita gratidão aí por todo mundo, por todos os nossos parceiros. Obrigado. Muito obrigada, Tia.